Glória ao nome de Jesus. Queria mais uma vez lhe cumprimentar com a paz, com o amor que excedem todo entendimento, amém? E bora aí fazer o encerramento do nível de número 49. Mensagem bíblica. Já pega tua Bíblia, abra ela em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 19. Beleza? Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 19. Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filistas. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou estar apresentando esse livro aqui, ó. Bom dia, Espírito Santo. Um livro muito bom. Já li, só nos aproxima do Espírito Santo. Amém? Bom dia, Espírito Santo. A busca de um relacionamento profundo com o Pai e o Filho. O resumo dele é esse aqui, ó. Um clássico sempre atual. Em Bom Dia, Espírito Santo, Benny Hinn, um dos maiores evangelistas do mundo, relata sua trajetória incomum rumo à transformação de sua vida por meio dos ensinamentos de Deus. A partir de um encontro surpreendente, uma longa e peculiar amizade começou entre ele e o Espírito Santo. Amizade esta que também estreitou seus laços com o Pai e o Filho. Neste livro, você vai descobrir como reconhecer a voz do Espírito Santo, os 7 passos para uma vida de oração mais efetiva, a fonte e o propósito da unção de Deus, como libertar-se do medo do pecado imperdoável, o grande plano de Deus para a nossa vida. Neste autêntico clássico cristão, agora em nova edição revisada, o autor redefine a forma como as pessoas se relacionam com o Espírito Santo, o Consolador, que nos revela a verdade e abre nossos olhos e nossa mente para o poder de sua presença, essencial para uma vida cristã plena e feliz. Beleza? Bom dia, Espírito Santo. Já li esse livro, eu recomendo, eu indico. Tá bom? Um livro muito bom, que vai te aproximar do Espírito Santo. Irmão Clebson, quero comprar R$30. Tu tacar fogo na seara. R$30 é o preço dele e ele é seu. Irmão Clebson, você dá esse livro? Dou, com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu, de graça. Irmão Cleberson, eu quero te convidar aqui para vir em minha igreja, levar um louvor ou uma palavra. Para você que queira nos convidar para estar indo aí na sua igreja, levar um louvor ou uma palavra, na compra de no mínimo um livro, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo o prazer, tá bom? Na compra dos livros, você ajuda a manter os trabalhos de pé, os trabalhos que nós estamos fazendo aqui no Parque Novo Mundo, apresentando o Evangelho de forma crescente, discipulado, tá bom? Ajudando famílias necessitadas com o seu alimento diário. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, aí eu estou morando aqui no Parque Novo Mundo, tá? Se você estiver vendo esse vídeo e tiver alguém precisando do seu alimento cotidiano, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Eu vou te chamar, te passar o meu contato e assim nós estaremos vendo a melhor forma da pessoa vir aqui pegar o seu alimento. Beleza pura? Bora pra cima para o conteúdo de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 19. Assim está escrito: E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Beleza? Quando o seu celular ele quebra, independente da marca, praticamente todos os celulares, eu não conheço um que não tem a sua assistência técnica própria, não é? Quando o seu celular ele quebra, o que você faz? Você não tenta arrumar, não é? Principalmente
Se você não é um especialista, se você for, amém, você vai tentar arrumar. Agora, se você não é um especialista no celular, que é em grande parte das vezes, quando seu celular quebra, você não sendo um especialista, você vai levar o seu celular para a assistência técnica, para que seja arrumado, não é? Só que se você tentar arrumar o seu celular, não tendo aí o conhecimento, você vai acabar até quebrando ainda mais o seu celular. Então, qual é o princípio da ideia? Quebrou? Leva para o fabricante. Deu problema? Leva para o fabricante. Esse é o princípio da ideia. Em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 12, versículo de número 24, 12 e 24, vai dizer: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Só que se você tiver a sua Bíblia judaica, tiver uma Bíblia judaica completa aí dentro da sua casa, abra no mesmo versículo. Você vai ver que vai estar escrito assim: pelo crescente distanciamento da Torá, o amor de muitos se esfriará. De uma maneira mais simples de entender, pelo crescente distanciamento da palavra de Deus, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, o amor não começa a se esfriar quando você pratica alguma maldade. O amor já começa a se esfriar quando você para de se relacionar com a palavra de Deus. Querendo ou não, como consequência do ser humano ter se afastado da palavra de Deus, dos princípios, por quebrar muitos princípios da palavra de Deus e parar de se relacionar com ela, automaticamente, como consequência, muitas coisas quebraram. Muitas coisas hoje dão errado e estão dando errado por falta de princípios da palavra de Deus na vida das pessoas, na vida do mundo. Por que o amor está se esfriando? Afastamento dos princípios de Deus. Querendo ou não, quando nós quebramos princípios, nós ficamos reféns de milagres. Você pode ver que as pessoas que mais querem milagres são aquelas que não vivem princípios de Deus. Como consequência de não viver os princípios de Deus, repito, muitas coisas estão fora do lugar. Doenças, pobreza, miséria, relacionamentos, casamentos acabando. Ou seja, nós poderíamos aqui listar muitos problemas que são consequência de afastamento dos princípios de Deus. Condições financeiras quebradas, casamentos quebrados. E às vezes as pessoas querem dar uma de especialistas no assunto. Querem tentar consertar com as suas próprias mãos. Quer um conselho? Segue a Bíblia. Leva de volta para o fabricante. Não foi Deus que criou o casamento? Não foi Deus que criou o dinheiro? Não foi Deus que criou o relacionamento? Não foi Deus que criou esse corpo aqui saudável, o seu corpo saudável? Não foi Deus? Todos os problemas que você esteja passando hoje, atravessando hoje, leva para o fabricante. Porque a Bíblia diz que está em Jesus todos os milagres que nós precisamos. Detalhe, não só está em Jesus todos os milagres que precisamos, como está também em Jesus todos os princípios que nós precisamos para viver melhor para Deus e para viver melhor em sociedade. Isso não sou eu que digo, repito aqui, conforme nos nossos vídeos anteriores, Jesus foi se batizar e o Pai olha para o Filho, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai brada: eis aí o meu Filho amado,
em quem eu me comprazo ou em quem eu tenho prazer. O que Deus está dizendo? Está aí um comportamento que eu amo. Ele sim carrega os meus princípios, e porque carrega os meus princípios, carrega também o meu poder. Porque carrega os meus princípios, carrega as minhas leis, automaticamente é uma fonte geradora de milagres para quem precisa. Ou seja, está em Jesus toda a nossa fonte de princípio que precisamos para viver melhor. E está em Jesus toda a nossa fonte de milagres que necessitamos para viver melhor. O texto a qual nós lemos vai dizer que Jesus aqui, eu já tratei também em outro vídeo, Jesus não está num dia muito legal aqui, o seu primo acaba de morrer, ele acaba aqui conversando com a multidão, acaba liberando, curando muitas pessoas de suas doenças. Só que o texto também vai dizer que tem uma multidão que está faminta. Tem uma multidão aqui que está precisando de pão, precisando de comida. E quando Jesus observa isso, essa multidão que está precisando de comida, precisando de pão, ou seja, está com uma necessidade, Jesus, no versículo de número 15, ele vai pedir para os seus discípulos para ir comprar pão, para dar de comer para essa multidão. No 16 ele diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer? 17, então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E aí, aqui começa a nossa mensagem. Versículo de número 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos. Quantos pães tinham? 5 pães, não é? Quantos peixes? 2 peixes? É isso que o texto está falando? A pergunta que eu lhe faço é: 5 pães e 2 peixes dá para alimentar 5.000 homens? Fora mulheres e crianças? O que eu disse no início do vídeo é que quando você tiver um problema, leva para o fabricante. Ou seja, os discípulos colocam aqui as suas limitações do momento nas mãos de Jesus. Coloque a tua limitação nas mãos de Jesus. Olha o que Jesus faz com a limitação que os discípulos entregam nas mãos dele. Olha o que Jesus faz. Ele pega os pães e começa a partir e dá para os seus discípulos. Começa a partir e dá para os seus discípulos. Entenda uma coisa, Jesus aqui, repito, é a nossa fonte de princípios e a nossa fonte de milagres. Só que o que ele quer que você faça é que você entregue também as suas limitações nas mãos dele. Se você entregar as suas limitações nas mãos dele, ele vai começar a lhe entregar princípios e vai começar a gerar milagres na sua vida. Então, o primeiro ponto da mensagem, para que você entenda muito bem, Jesus é a fonte de milagres e a fonte de princípios que precisamos para viver melhor. Mas para você viver essa fonte de princípios, para você viver essa fonte de princípios, para você viver essa fonte de milagres, você precisa fazer igual os discípulos. Só tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes não dá para mudar a situação. Ou seja, 5 pães e 2 peixes é a limitação dos discípulos. Jesus quer que nesse exato momento você coloque nas mãos dele a sua limitação, os seus 5 pães, os seus 2 peixes. Coloque nas mãos dele. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a partir, vai começar a entregar na sua mão os princípios que você precisa, vai começar a colocar na sua mente e na sua conduta o princípio ou os princípios que você precisa para transformar a sua situação. Oh glória! Então o primeiro ponto aqui da mensagem é você ver em Jesus. Ele é a fonte de princípios para lhe entregar e mudar a sua situação. E ele é a fonte de milagres que vai mudar a sua situação. Só que para isso acontecer, você tem que pegar a sua limitação
e entregar na mão dele. E ele vai te devolver como princípio e como milagre. Amém? Segundo ponto aqui da mensagem, para que nós venhamos entender até melhor, o texto vai dizer que Jesus pega os pães, dá para os discípulos, e os discípulos a multidão. Coisa interessante, tinha 5.000 homens aqui, fora mulheres e crianças, não é isso? Já parou para pensar? Os discípulos, cada um com seu cestinho, entregando para os grupos de 50 os seus pães. Acabou os pães, o que eles teriam que fazer? Teriam que voltar em Jesus, encher de novo o seu cestinho e voltar para a próxima multidão necessitada. Acabou? Voltava de novo para Jesus, enchia o seu cestinho e levava para a próxima multidão necessitada. Tá dando para entender? Cada discípulo tem o seu cestinho. Indo para Jesus, o cestinho enche. Se voltando para uma necessidade, o cestinho tem que esvaziar, mas em contrapartida, a necessidade do grupo de 50, ela é saciada. Então, automaticamente, só nessa brincadeira aqui, os discípulos também se tornam agentes de milagres, agentes de princípios. Só que para isso os discípulos têm que viver um princípio indispensável, imprescindível aqui. Qual é o princípio, irmão Cleberson? Repara bem que os discípulos, eles são o intermediário entre o princípio e o milagre e a necessidade do povo. Eles estão com o cestinho na mão, eles têm que ir até Jesus, que é o princípio de milagres e o princípio de leis, encher o seu cestinho, depois de cheio, voltar para uma multidão necessitada, esvaziou o cestinho, saciou a multidão, volta até Jesus. Querido irmão, querida irmã, raciocina comigo. Se você viver esse princípio, nunca vai te faltar pão. Se você viver esse princípio, nunca vai te faltar peixe. O problema é que a gente pega o nosso cestinho, vai até Jesus a primeira vez, enche o cestinho, dá de comer para a multidão e fica com o cestinho vazio. E Jesus está dizendo: não viva assim. O seu cesto está vazio, volta para mim que eu encho ele de princípios e de milagres para você liberar de novo para a multidão. Hoje Jesus te chama para viver uma vida de princípios, de milagres, mas um detalhe mais importante, Jesus ainda te chama para você ser um agente de princípios, para você ser um agente de milagres para os necessitados, para você ser um intermediário entre Deus e uma necessidade, entre um princípio e uma fome, entre um princípio de milagres e uma sede. Jesus hoje te chama com o seu cestinho para você ser um intermediário, voltar até ele para que ele encha o seu cesto e depois liberar pão e peixe para a multidão faminta. É só você observar hoje, o mundo está vivendo catástrofes, cheios de doenças, cheios de problemas familiares, cheios de problemas no casamento. A gente em si não consegue resolver esses problemas, mas no dia em que a gente colocar na nossa cabeça que é só voltando para o fabricante, é só voltando para Jesus, que esses problemas vão ser sanados, vão ser curados, pode acreditar, em Jesus está todo o poder para curar os seus relacionamentos, em Jesus está todo o poder para curar doenças, em Jesus está todo o poder para restaurar a sua vida financeira. Só que para isso, você tem que ser o intermediário, junto com o seu cestinho, de se voltar para Jesus para encher o cesto e se voltar para a multidão para saciar as suas necessidades. É só assim que nós aprenderemos a ser como o nosso mestre. Do mesmo jeito que ele era fonte de princípios, fonte de milagres, ele também quer nos fazer que sejamos agentes desses princípios, agentes desses milagres. Amém? Esse é o conteúdo de hoje. Bora pra cima, seja fonte
Reserve um tempo com Deus no seu dia e Deus abençoe.